Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje eu trago uma palavra que alegra os nossos corações, da parte do Senhor nosso Deus. E esta palavra, ela traz um assunto muito profundo, interessante, mas que eu só vou falar uma parte desse assunto. A começar, o título, esse prefixo eis, que eu escrevi aqui. A palavra eis é um prefixo, na realidade, 2 letras, e acompanhado de um hífen. Quando tem uma conotação muito negativa em cima deste prefixo eis. E que, na verdade, eu não gosto, mas existe. Por exemplo, ex-marido, ex-esposa, ex-vivo, vamos dizer assim, ex-trabalhador, que trabalhava num lugar e de repente foi despedido. Então, quer dizer, é um prefixo que está ligado a uma gama de situações e que repercute de uma forma muito negativa e muito triste. Todavia, entretanto, eu também posso pegar esse prefixo e, segundo a Bíblia Sagrada, mostrar exemplos bíblicos e não só isso. Mostrar que a pessoa pode ser um ex da vida, mas um ex que, ou uma ex que se auto-sabotava, se auto-prejudicava a si mesma, a si mesmo. E por isso eu começo falando aqui no texto da palavra do Senhor nosso Deus sobre alguns ex que está aqui no texto bíblico. E quando se fala desse prefixo para o lado bom, aí eu faço questão de falar. Aqui, a começar de Mateus capítulo 9. Aqui está falando de um ex quase morto. Como diz as pessoas, quase os 2 pés na cova. Estava chegando outro pé na cova. Mas ele não morreu porque o Senhor Jesus chegou. E você, qualquer um de nós, que tivermos situações difíceis, a Bíblia diz que se formos até o Senhor Jesus, de maneira nenhuma Ele nos lançará fora. E aqui fala Mateus 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E vendo o Senhor Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema.
Mas o Senhor Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês pensam mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificando ao Senhor Deus, que dera tal poder aos homens. Embora que a multidão teve uma interpretação não muito certa da situação, porque o Senhor Deus aqui era o próprio que estava operando, mas eu quero falar acerca do que? Voltar à situação do ex quase morto. Ou seja, um homem deitado numa cama sem poder fazer mais nada, sem poder andar, sem poder caminhar, sem poder fazer mais nada em sua vida. Então, louvado seja Deus. Ali, este homem encontrou quatro bem-aventurados, que cada um pegou na ponta de sua maca. E se vocês forem ler em outros lugares, eles introduziram este paralítico por cima do telhado, porque o lugar que o Senhor Jesus estava aqui não era um lugar aberto. Era, como diz, era uma casa. E ali introduziram por cima do telhado. E estava esse homem quase morto. E eu acho lindo quando o Senhor Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. E de repente, nós vemos que esse homem recebeu essa bênção, e alguém pode perguntar: a urgência dele era ser curado. E por que o Senhor Jesus perdoou os pecados dele antes? Porque o pecado é como uma maldição. O pecado, como diz, estraga a nossa vida em todos os âmbitos. E aquele homem, para receber uma bênção tão sublime como esta, aqui o Senhor Jesus quis liberar perdão para os pecados dele. Eu quero dizer que é uma grande bênção quando a pessoa é perdoada por Deus. Porque quando uma pessoa, homem ou mulher, são perdoados pelo Senhor Deus, aí eu quero dizer a vocês que, como diz, a pessoa sente paz. A pessoa sente um grande peso sair dela. A pessoa, se era oprimida por causa disso, como diz, o mal sai, como diz, o que é ruim sai e a pessoa fica. Louvado seja o nome do Senhor. Para optar em ter uma nova vida no Senhor Jesus. Porque até então, quando ele diz perdoados estão os teus pecados, todas as bênçãos que também recebemos, nós temos que mantê-las em nossa vida. Então fizemos por onde ter, a graça do Senhor Deus nos alcançou, então nós precisamos obter, preservar em nossa vida.
Então o Senhor Jesus perdoou os pecados daquele homem, porque era o mais urgente ao se fazer. A alma dele, como diz, estava condenada, e o Senhor Jesus curou ele, mas perdoou os pecados. Então aqui, quando o Senhor Jesus fez essa maravilha de perdoar os pecados e de expulsar a enfermidade do homem, o problema, e dizer a ele simplesmente para que ele se levantasse, aí a gente sabe que o diabo e a inveja aparecem de alguma forma, seja por alguém, seja no pensamento de alguém, seja que você está contando algo e está tão feliz para alguém e a pessoa é como se jogasse um balde de gelo assim. Pense que existe muita gente que faz o papel de estraga prazer, de estragar a alegria do outro, só porque não teve para si. Só porque, como diz no fundo, é uma pessoa invejosa, dando lugar à inveja, dando lugar ao mal, ao invés de se alegrar com a bênção do próximo. Então, os escribas ali diziam entre si, este blasfema. Mas o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos deles, ou seja, o Senhor Jesus sondando os pensamentos de cada um, sim. Por quê? O que é que isso se chama-se? Onisciência. Ou seja, vai além da compreensão humana, ou seja, prescruta o interior, a mente do ser humano. E o Senhor Jesus, conhecendo os seus pecados, disse: por que vocês pensam mal no coração de vocês? Pois o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ou seja, em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim para eles: vocês acham que eu vim aqui soltar palavras à toa? Vocês acham que eu vim aqui para brincar com a situação deste homem doente? Vocês acham que eu não tenho autoridade para perdoar pecados ou para curar? Vocês estão pensando essas coisas aí? Estão achando que eu estou querendo atuar? Estão achando que eu estou querendo ludibriar, mentir, fazer de conta? Porque são duas coisas pesadas e eu pergunto a vocês: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Vocês acham que eu vim brincar aqui? Eu não vim brincar, não. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. E ali, o Senhor Jesus continua dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ali, ele levantando-se foi para casa e todo mundo ficou admirado, como sempre, glorificando a Deus. Mas, como diz em outras ocasiões, glorificavam a Deus, mas negavam o messianismo do Senhor Jesus. Glorificavam a Deus, mas eram hipócritas, eram, como diz, pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus mais por curiosidade, para saber o que ele ia fazer, ou para ver se os sacerdotes na época iam se intervir, os sumos sacerdotes, se iam mandar matar. Não era por amor,
nem pela palavra do Senhor. Então eu quero até abrir um grifo aqui e dizer, se você vai à casa do Senhor Deus, e não é por amor ao Senhor Deus, e sim para conquistar alguma coisa, como diz, eu quero dizer a você que esse tipo de prática que você está exercendo, você está fraudulando-a e por isso perdendo seu tempo. Porque vamos à casa do Senhor nosso Deus, não é para colocar em si, como diz as conquistas, ou para ter um casamento, ou para a realização de um sonho. A Igreja do Senhor Jesus, como um templo e instituição filantrópica, ela foi criada, a originalidade dela ser criada é para adorar o Senhor nosso Deus. Orar, sim. Buscar pelo que precisa, sim. Mas o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar. Sempre. É isso que importa. Então aqui, o ex quase morto. Foi o ex quase morto. Mas a senhora Cova teve que esperar ele mais um tempo. Porque o Criador, como diz o Senhor, resolveu dar vida e perdoar os pecados dele. Pronto. Aqui, o segundo tipo de ex que está na Bíblia. No mesmo texto, Mateus 9. E o Senhor Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com o Senhor Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? E o Senhor Jesus, porém, ouvindo isso, disse, não necessitam de médicos que são os que estão bem, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu vim para chamar os justos. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui, em se tratando de Mateus, como diz Mateus, ele era um cobrador de impostos. E todo cobrador de impostos, como diz no povo judaico, eram, como diz, pessoas de má índole, porque roubavam, porque cobravam o que queriam, porque excediam de pedágios, onde o povo, se quisesse passar, tinha que pagar. E além de ter de pagar, tinha que ser o valor que eles queriam pagar. Então, que eles queriam que pagasse. Então, Mateus, para que vocês entendam, ele é ex em quê? Ex-cobrador de impostos. Ex, como diz, um homem que extorquia das pessoas e deixou de extorquir. Um homem que o Senhor chamou ele de onde ele estava trabalhando e disse, segue-me. E ele seguiu. Então, a história de Mateus é parecida com a de Zaqueu no sentido de que ambos eram cobradores de impostos. E todos dois obedeceram à voz do Senhor Jesus. Mateus, o Senhor não disse muita coisa, só disse, segue-me. E
acerca de Zaqueu. O Senhor Jesus, ele perdoou os pecados de Zaqueu. Zaqueu fez algo que somente ele podia fazer, que era, como diz, dar aos pobres metade do que tinha, e se tinha fraudulado alguém, ia restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele correu atrás do Senhor Jesus, ele apressou-se, como diz Hebreus 12, correr a carreira da fé. Correr, como diz para o Senhor Jesus, é a carreira que está proposta. Tem muitas carreiras na vida de médico, de advogado, de juiz, de teólogo, de político, de empresário, de tudo. Mas a carreira única que leva à salvação é a que está sendo descrita em Hebreus capítulo 12. Corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Ou seja, ainda que o nosso progresso seja demorado, mas o que importa é correr. O que importa é caminhar para o Senhor Jesus, é se apressar. E aqui o Senhor foi bem categórico com Mateus, disse, segue-me. E ali ele deixou tudo e foi seguir ao Senhor Jesus. E por causa dele, acredito, outros se aproximaram do Senhor Jesus, publicanos e pecadores. E ali, como diz os pseudos santos da época, os que diziam que guardavam as leis de Moisés, eles disseram assim, ele senta com publicanos e pecadores e não quer santo. Aí o Senhor Jesus disse, o médico, ele só trata quem é doente. Ele não trata quem tá bom. Quem tá bom, ele vai dizer o quê? Pode ir para casa, você tá bem? O Senhor Jesus, ele disse, como diz, os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Então ele quis dizer que aquele povo, a multidão de pecadores, publicanos, como todos nós que somos pecadores, como diz, estavam se aproximando deles e que eram doentes espiritualmente. Se tivesse algum enfermo no corpo físico, mas o que prevalecia eram doentes espiritualmente. E hoje, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas que se sentem como se estivesse levando um fardo bem pesado nas costas. Quantas pessoas estão assim? É por isso que o convite universal do Senhor Jesus, ele está à nossa disposição. Mateus 11, 28 ao 30 diz, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que o Senhor Jesus está chamando. Cansado, oprimido e sobrecarregado. Cansado de quê? Da vida. Cansado de quê? O corpo. Cansado de quê? De tudo. Oprimido pelo quê? Pelas coisas que não dão certo, aquela amarração, pelo inimigo. Cansados, oprimidos e sobrecarregados. O que é sobrecarregado? Aquele que não aguenta mais. Tem muita gente que está dizendo, eu não aguento mais esse estilo de vida que eu levo. Eu não aguento mais isso que eu estou passando. Aí eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, longe de você querer praticar um desatino com a sua vida de se lançar do espinhadeiro ou do açude, ou se lançar do prédio no carro, por favor, em nome do Senhor Jesus, não faz, porque o que está faltando na sua vida é só você se aproximar do Senhor Jesus. Ele tem vida e vida com abundância para dar.
Ele pode resolver o seu problema, ele pode aplacar a sua dor, ou melhor, ele pode arrancar a sua dor, ele pode organizar a sua vida, ele pode todas as coisas. Então, por favor, não dê lugar para autossabotar a si mesmo. As dívidas, tem gente que diz, vou tirar a vida por causa de dívidas. Não faça isso, que sua vida vale muito mais. Tem gente que diz, não, eu vou fazer isso porque eu não aguento mais. Como diz, estou triste, estou doente, estou isso. Eu digo, aguenta sim, é só se chegar ao Senhor Deus. Ah, mas eu estou me chegando e não está acontecendo nada. Eu digo, quando você aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade, independente do que o Senhor faça ou deixe de fazer, quando o Senhor achar no seu coração espaço para você ter alegria e prazer de ler a palavra dele, de adorar ele pelo que ele é, fique sabendo que todo mal, seja o que for, pode ser o inferno inteiro, o Senhor, ele vai afastando por terra e o nome dele vai sendo glorificado na sua vida. Então aqui estava um ex-cobrador de impostos desonesto. Como eu disse, o prefixo ex eu não gosto de usar, porque só lembra coisas tristes. Mas eu posso usá-lo para coisas boas. Se falar em ex-desempregado e que agora tem emprego, como diz... ex-divorciado e que agora está bem. Se falar em ex-doente que agora está sarado. Se falar em ex-derrotado e que agora é vencedor, eu digo glória a Jesus. Aí o prefixo eu falo com o maior prazer. Louvado seja Deus. Mas para derrota eu não gosto não. Embora eu admita que é um termo a ser usado. Aqui, continuando. Glória ao nome do Senhor. Vamos para o versículo 18. Uma terceira, aqui são dois que são ex. Num texto só. Mateus 9, versículo 18. Dizendo-lhes eles essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, põe as mãos para que ela viva. E o Senhor Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. Então aqui já não era uma ex quase morta. Aqui era uma morta recente. Era um caso onde, humanamente falando, não tinha jeito. Mas não tinha nenhum jeito. Mas acontece que nossa vida não é regida por nós mesmos. Nós temos um ser superior espiritual acima de nós e que esse ser superior espiritual é o próprio Deus. Então ali quando ele esteve em carne e osso, que é o Senhor Jesus, então o chefe que foi pedir ajuda foi quem? O chefe da sinagoga chamado Jairo. Aquele que certamente muitas vezes, de forma veemente ou combativa, diziam assim, esse Jesus deve ser um herege, ele deve ser um maragaxá, que do hebraico quer dizer um agitador, ele deve ser, como diz, mais um, como diz, que só veio para bagunçar a coisa. E agora está ele aqui, clamando para que o Senhor Jesus vá em sua casa para, como dizem, pôr as mãos sobre a sua filha que estava morta. Como o Senhor Jesus diz em sua palavra que todo aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora, o segredo é ir até o Senhor Jesus de uma maneira a qual toque o coração do Senhor nosso Deus. Porque uma coisa é o Senhor Deus me ver, como vê todos os humanos. Outra coisa é ele me ver
e, como diz, a presença dele me acompanhar. Outra coisa é o Senhor Deus me ver e me ouvir. E outra coisa é o Senhor Jesus me ver, me ouvir e resolver me atender. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma diferença. Então aqui este homem chegou com humildade, adorou o Senhor Jesus e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão e ela vai viver. Em outros textos, chegaram os portadores das notícias das lamentações e disseram assim, eu falo assim não porque ignorando a realidade, a menina realmente estava morta, mas o fato deles disserem, não incomode mais o mestre, porque não tem mais jeito, aí isso é que me aborrece. Por isso que eu chamo de, como diz, portadores da lamentação que não tem mais jeito. Sabe aquele povo que nem busca o Senhor Deus, nem lê a Bíblia, nem faz nada, nem crê no Senhor, nem louva o Senhor, não faz nada e quando vê outro fazendo diz assim, tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não. Pois se uma pessoa dessa estiver do meu lado, ela que não ouse a falar isso, e se eu sentir no reino espiritual aquela opressão, aquela nuvem, eu digo, sai em nome de Jesus, vai lá para fora, vai lá para fora. Porque incrédulo, como diz, só morre. Incrédulo, como diz, não dá lugar a Deus, então some. Então aqui, como diz, aqui, Jairo, que era o chefe da sinagoga, ele disse, impõe as mãos sobre minha filha, ela vai viver. E o Senhor Jesus, levantando-se, seguiu, quer dizer, ele foi atrás da genuinamente morta. Só que era uma morta recente. E enquanto isso, no meio da multidão, uma mulher que havia 12 anos padecia um fluxo de sangue, levantou-se por detrás dele, tocou a orla de sua veste. Aí aqui é o quê? Aqui é uma rejeitada. Aqui é uma mulher o quê? Mais do que doente, debilitada. Rejeitada pela sociedade, porque na época, em seu país, uma mulher que tivesse uma doença dessa, ela não podia conviver com sua família, ela tinha que ir para um lugar chamado cidade de refúgio, onde só tinha leproso, onde só tinha pessoas, como diz, que eram considerados, como diz, pior do que párias da sociedade, mas que não tinha mais jeito para morrer lá, para não contaminar o povo. Mas acontece que veio até o Senhor Jesus leproso, veio até o Senhor Jesus essa mulher, veio até o Senhor Jesus, como diz, muitos e muitos outros, e ali o Senhor Jesus deu vitória. Então aqui, no impasse que o Senhor Jesus está indo para fazer da morta ser a ex-morta, ô glória. Aí aqui, como diz a mulher, ela saiu determinada na mente. Ela disse, eu nem preciso chamar a atenção dele, que é muita gente. Basta eu tocar na orla do manto dele, ou seja, na beirada da sua roupa, e eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Oh, que fé dessa mulher. Louvado seja Deus. Ah, ela cria na roupa do Senhor Jesus? Eu digo, não. Ela cria no Senhor Jesus e quem apenas o tocasse, como diz, ainda que de forma imparcial, que não fosse nele mesmo, mas na sua veste, ia ser curado, porque dele saía virtude, saía poder. É assim. Glória ao nome do Senhor. E ali, como diz, ela ficou sã, deixou de ser agora o quê? Como diz a ex-rejeitada, a ex-debilitada, a ex-rejeitada, por quê? Porque o povo olhava assim, dizia, isso deve ser uma maldição. Porque olhavam assim, dizia, ela ficou pobre, ela gastou tudo com os médicos. Olhava assim, aí
dizer assim, ela nunca vai casar, porque ela desse jeito assim. Pois o Senhor, como disse a ela, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente aquela mulher, ela ficou sã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela ficou sã, louvado seja o nome do Senhor. E sobre a menina morta, muito bem, versículo 23. E o Senhor Jesus chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas, ou seja, os instrumentistas para tocar a lamentação, para começar como se fosse a introduzir a parte fúnebre, essas coisas assim, estava tudo lá. E o povo em alvoroço, porque tem coisas, quando fala morte, ou vê um morto assim, ou coisa assim, tem gente que se desespera, nem todo mundo tem uma estrutura assim, e é compreensível. E logo o povo foi posto fora, porque quando o Senhor Jesus entrou, como diz, a Bíblia diz aqui, que ele mesmo falou, versículo 24, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E aí riam-se dele. Aí em outro texto fala que disseram assim, será que nós não sabemos quando é que uma pessoa morre? Aí como diz, aí o Senhor Jesus por isso que disse, retirai-vos. A menina não está morta, mas dorme. Ora, mas a menina não estava morta? Para os humanos ela estava morta e determinado o fim da sua existência. Mas para o Senhor Jesus não. Para o dono da vida. Aleluia! Para aquele que tudo pode. Para aquele que não há empecilho, nem dificuldade, nem dor, nem problema de saúde. Para aquele que tudo pode, aleluia. Nada é perdido, nada é impossível para ele, nada é páreo para desafiar o poder dele. Aí ele pegou a menininha pela mão e disse um termo em aramaico. Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. E na mesma hora aquela menina, ela levantou-se e ficou sã, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez de uma ex-rejeitada, como diz, introduzida agora de volta à sociedade. Porque ia mostrar aos sacerdotes, de alguma maneira, que não estava mais daquele jeito, e ali ela ia ser agregada novamente à sua vida normal. E a menina, como diz, todos ficaram espantados, porque viram a maravilha que o Senhor Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E enquanto eu vou procurando mais um último texto que eu quero falar, glória ao nome do Senhor, eu quero dizer que para o Senhor Deus não há impossível. Ele pode todas as coisas. Nós vemos aqui um ex quase morto, um ex-ladrão e cobrador de impostos ilícito. Como diz, nós vemos aqui, como diz, a ex-morta, oh maravilha, e nós vemos aqui, como diz, a ex que estava perto de morrer também, porque ela perdia sangue há 12 anos, falida, rejeitada, sem possibilidade alguma de estar com a família, de nada. Aí eu digo, quer mais? Tem mais. Mas eu estou procurando aqui o texto. Quero dizer a vocês, aleluia, que a Bíblia, alguém diz assim, que maravilhoso, mas nos tempos de hoje, eu digo, a Bíblia diz que o Senhor Deus não mudou, Ele é o mesmo. Agora, o que falta
é a humanidade verdadeiramente se dobrar diante do Senhor com amor. O que é que o texto bíblico de 2 Crônicas 7,14 fala? Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí fala 4 termos, mas tem gente que só lembra de um, mas fala de 4. Se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se converter. Aí o Senhor diz: então, ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, onde quer que for. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Será que a sua situação é difícil demais para o Senhor Deus? Não. É difícil para nós. Porque nós somos humanos. Como diz, e nós somos limitados. A mentalidade nossa é limitada. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é aquele que pode restaurar a nossa vida e pode nos abençoar poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nos faz sobreviventes, nos levanta, nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele é, aleluia, o Todo-Poderoso. Então, se Ele livrou um quase morto, aí você diz assim, na Bíblia hoje, qual seria um quase morto? Eu digo, vou te dizer, o que está na UTI, que notificaram você ou qualquer outra pessoa que for ouvir esta palavra e que disse assim, olha, só está perto de desligar os aparelhos, o que tínhamos de fazer, por ele ou por ela já fizemos. Esse aí é o quê? Um quase morto, porque só falta desligar os aparelhos. Aí se o Senhor Jesus quiser, como diz, intervir da vida, Ele pode, Ele pode. Ele dá, Ele dá. Porque a Bíblia diz que Ele é que tem poder de fazer descer a sepultura, fazer subir dela se Ele quiser, Ele empobrece, Ele enriquece. Ele pode todas as coisas. Aí você pode dizer, conhece alguém que estava na UTI para morrer, condenado e que o Senhor tirou de lá? Eu digo muitos. Muitos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então esse é o quase morto. A mulher, como diz aqui, o Mateus, que era cobrador de impostos ilícito, representa quem? Muitos que ganham seus dinheiros, como diz, de forma desonesta, de forma fraudulenta, de forma a qual, como diz, deixa a pessoa, como diz, arrasa com várias pessoas e ali enriquece em cima da custa dos outros. Tem um bocado assim? Tem. Eles são de várias funções? Sim. Sim. Mas não quer dizer que por ser dessas funções, que o Senhor Jesus não possa chamar, libertar e dar uma nova oportunidade. Dá. E o Senhor Jesus fala com essas pessoas.